noite, meu nome é Gabriela Nascimento e vou apresentar o meu relatório de estágio. A disciplina Estágio Supervisionado 2, os docentes é o digníssimo Alexandre Moreira Louco e a nossa digníssima Maria Reina Moreira Barreto. E eu, Gabriela Nascimento. Bom, identificação do campo de estágio. O estágio deu-se de desenvolvimento no Centro Educacional Maria Quitéria, localizado no entorno da Câmara Municipal de Vereadores de Camaçari. Tive a supervisão do professor Luiz Fonseca, o qual ministrou aulas na etapa 4. Etapa 4, para quem não sabe, é o que a gente chama de aceleração. Só que, como é 4, é porque foi do 8º e do 9º. Turmas A e B e apenas uma turma do 8º ano, que foi a turma D. E assim tive o prazer de acompanhar o seu trabalho, e o tempo de estágio eu passei com o professor Luiz. Acompanhei o seu trabalho, as observações e fui direcionado na regência por ele também. Essa parte do referencial teórico, eu escolhi esses dois, mostrei ao professor também, ele deu o aval, falou que estava tudo bem, porque a gente trabalhou muito essa parte de resolução de problema com os meninos, porque na resolução de problemas a gente usa a matemática no cotidiano para poder ter um processo de ensino-aprendizagem. Então foi a partir daí que eu vi que eles conseguiram ter uma situação até melhor da própria matemática, porque conseguiram observar que no dia a dia tinha matemática, se ia no mercado tinha matemática, ao acordar tinha matemática, então a gente foi trabalhando isso. Apesar que a gente trabalhou apenas com alguns conteúdos, foram 3. Foi operações com frações, que já estava sendo trabalhado, mas teve que revisitar o pensamento dos meninos. A gente trabalhou também com transformações de medida de massa, de tempo. E, por último, a gente trabalhou também operações com números inteiros, abrangendo até a parte dos decimais. Na observação, eu coloquei alguns pontos aqui. Coloquei salas com alguns alunos a menos, desinteresse gritante, alunos com dificuldades cognitivas, falta de assistência e respeito pelo outro. Bom, aí no primeiro quesito que eu coloquei, salas com alguns alunos a menos, foi porque assim que eu entrei, tinha algumas salas, principalmente a etapa ela é bem mais vazia, mas o 8º ano a sala é muito cheia. Então, como o estágio 1 eu fiz na mesma escola, com o mesmo professor, com as mesmas turmas, eu pude ver essa redução, essa pequena redução. Porque da última vez que eu fui, tinha 42 alunos, mais ou menos, 44, 42. E quando eu voltei, que foi no estágio 2, foi bem menos, foi uns 35. Não foi tanto, mas deu para perceber. E deu para perceber também que, conversando com eles, foi por inúmeros motivos. Alguns mudaram, outros foi por conta do próprio meio que vivia, que foi para um meio que não deveria, que a gente não gostaria. Então teve muita coisa. A parte do desinteresse gritante não foi por parte da maioria dos alunos, porque a maioria dos alunos, eles são bem interessados, fazem as atividades, perguntam. Porém, alguns, principalmente da etapa 4, não sei se é por conta de que já são um pouquinho maior, às vezes já passou da idade e ainda está no fundamental ou nos finais, acaba que não demonstra tanto desinteresse ou não demonstra tanto interesse em aprender, em fazer atividade, perguntar, tirar dúvida, até participação às vezes em algumas dinâmicas também é bem reduzido. Então, por isso que eu botei desinteresse gritante. Aí vem a parte também de alunos com dificuldades cognitivas. Principalmente no 8º ano, eu pude perceber que alguns eles tinham aquele certo engajamento com o que era dado na sala, porém não conseguiam
conseguia entender como a gente esperava o conteúdo aplicado. Então, com certeza ali, apesar que eu não sou especialista no assunto, não faço parte da minha profissão, mas com a ajuda do professor, já que ele tem uma gama muito grande além de responsabilidade de tempo de trabalho, ele também, a gente pôde ter esse diálogo e chegar nesse ponto. Essa falta de assistência que eu coloquei aqui veio por muitas vezes da própria família, porque às vezes tinha alunos lá que ia para a escola, mas não queria entrar. Aí a coordenadora intervia e tudo mais, mas às vezes não adiantava. Então, quem poderia dar essa assistência, principalmente, seria a família, e às vezes não tinha. Tinha da escola, mas não tinha da família. O respeito pelo outro, eu coloquei exatamente por conta do próprio professor Luiz, porque ele na sala, ele passava muito respeito pelos alunos, e assim os alunos também me respeitavam. E eu via que se não fosse pelo professor Luiz, os meninos não iriam me respeitar. É tanto que ocorreu uma situação em que eu cheguei antes do professor Luiz e em seguida, mais ou menos uns 20 minutos depois, ele veio para a sala, porque ele foi pegar as provas e tal. Foi um período muito rápido, foi um momento muito rápido, acho que foi menos de 15 minutos na verdade. E os meninos começaram a brincar de bola, uma bola que eles pegaram lá, um caderno de um aluno, não sei quem é, e fizeram uma bola com esse caderno. Pronto. Aí eu pedi a bola que eles fizeram, eles simplesmente fingiram que não estavam ouvindo. Aí quando o professor Luiz chegou, foi que acabou com a brincadeira e tal. Aí reclamou com eles, deu advertência e tudo mais, porque era para me respeitar, que eu estava ali. Além de acompanhar ele, eu era a segunda professora na sala. Regência. Com a metodologia de resolução de problemas, observou-se uma aceitação um pouco melhor e mais familiarizada da matemática no cotidiano do alunado. Bom, como a própria metodologia ela já traz essa parte do cotidiano para os alunos, a gente resolveu explorar um pouquinho. E eu tive muita ajuda do professor Luiz, porque ele me deixou livre para poder aplicar gamificação, muitas vezes algumas listas feitas de autoria minha mesmo, para poder ver como estava o desenvolvimento dos meninos. Vou citar uma situação que aconteceu e que eu pude ver que realmente estava dando certo. Foi quando a gente estava trabalhando com operações com números decimais. Os meninos estavam com muita dificuldade, então a gente conversando, eu resolvi trazer algumas situações. Comecei a listar algumas situações em que generalizava para a sala toda. Exemplo, quando você vai no mercado, você vai comprar um bombom. Quanto custa o bombom? Aí eles começaram a falar, lá na minha rua custa R$1, lá é R$1,50. Lá no mercado tal é R$3. Lá no açaí é 10 e pouco. Aí começou, cada um falando uma coisa, pronto. Aí a gente foi pedindo para anotar. Aí quando foi no final, pronto. Pegue agora o bombom que você comprou no açaí e junte com o que você comprou no mercado lá perto da sua casa. Dá quanto? Aí pronto, daí foi desenvolvendo. E se pegasse 10 desses bombons, quanto é que daria? Pronto, ele começou, e se fulano quiser também, como é que você vai dividir com ele? Aí isso aqui deu uma alavancada realmente além do conteúdo, no engajamento dos meninos e também na participação. Reflexões. Nessa parte de reflexões eu coloquei 4, porém 2 positivos e 2 negativos. Bom, o primeiro, a escola bem ativa na educação étnico-racial. A escola está até concorrendo no Prêmio LED por conta exatamente disso, do ensino ele ser muito ativo nessa parte de etnia. E além de ser muito forte, é bem explícito e é muito bom de ver. Também tem a boa relação entre a família e a escola, como eu disse. Tem realmente famílias que deixam o aluno lá sem ser assistido, sem nenhuma monitoria, porém tem família que é muito presente.
Então, essas famílias que são bem presentes, elas além de ajudarem, né, a própria escola, elas dão um desenvolvimento melhor na vida do aluno e também no trabalho da escola. E nessa parte de negligenciar o lazer, é porque a quadra lá, ela está inutilizada. E os meninos, quando falam que vai para a quadra além da praça, que é do lado, eles ficam muito eufóricos, ou seja, dá para ver que eles têm sede de lazer. Então, é uma parte que precisa ser trabalhada e precisa ser melhorada na escola. Também atividade de reforço. A gente sabe que na instituição pública, às vezes, as etapas elas vão sendo seguidas não porque o aluno está preparado, é porque ele tem que ir por conta da idade. E acaba que o aluno já está no 8º ano. Então, a atividade de reforço poderia ajudar bastante esses alunos aí que têm bastante dificuldade e que estão atrasados um pouquinho, né, na sistematização dos conteúdos. Considerações finais. Considerando que foi mais uma parte do desenvolvimento de estágio, pois foi na mesma escola, com as mesmas turmas e professor supervisor, não tenho muito o que acrescentar nas percepções já obtidas anteriormente. Por que eu coloquei essa fala? Como eu falei, em estágio 1 eu fiz exatamente na mesma escola, com o mesmo professor, com as mesmas turmas. E estágio 2, a mesma coisa, então foi um desenvolvimento dado. O que eu pude acrescentar foi bem pouca coisa, porque foram alunos que eu já conhecia, a escola que eu já conhecia, a equipe pedagógica que eu já conhecia. Então, só foram alguns pontos que foram acrescentados, mas nada muito exagerado. Além disso, eu quero dizer também que eu gostei muito de trabalhar na Maria Quitéria por conta de alguns motivos. Porque meu pai, ele era professor de lá, trabalhou muito tempo, então alguns professores conhecem já meu pai, aí acabou que também fiz uma amizade melhor por conta disso. Sempre frequentei o Maria Quitéria, não como aluna, nunca estudei lá, porém frequentei porque meu pai era o trabalho dele, né? E eu gostava de ir para lá com minha mãe, às vezes, que ela ia buscar meu irmão, aí a gente passava lá com meu pai e tudo mais. Então, era uma escola que eu já tinha o prazer de conhecer e gostava muito. Aí, estagiar na escola foi muito gratificante, não só academicamente, mas pessoalmente também. Gostei muito e sempre que eu posso eu passo lá, mesmo sem estar no estágio. Essa parte era para ser as fotos, eu deixei as referências. Bom, aqui agradeço, obrigada. Você vai? Meu Deus, as fotos não foram. Eu vou ver a foto que a gente tirou lá, professor. Gabriela, eu te parabenizo pelo seu trabalho, pela conclusão do seu estágio. Teve algo, te parabenizo também pelas suas reflexões que você fez no decorrer das suas apresentações. E teve algo que você trouxe aí que eu considerei muito relevante. Quando você afirma que trabalhou a metodologia para resolução de problemas, e você trouxe para trabalhar com essa metodologia do ensino da matemática, você buscou os conhecimentos do prévio do aluno, você buscou o conhecimento matemático que ele já tem, que são construídos no dia a dia. Então, eu te parabenizo por isso, te parabenizo também pela realização do seu estágio. Estou muito feliz de estar aqui hoje ouvindo a sua apresentação, ouvindo o seu trabalho. E agora, é isso que eu gostaria de falar. Obrigada, Pro. Aproveitar aqui também fazer minha fala, né? Que é com... eu não sabia, ela fez uma referência, né, que o pai era professor de quê? Sim, de matemática e educação física. A memória afetiva dela. Exatamente, essa parte afetiva. E acho que aí ela realmente vai caminhando as trilhas do pai para seguir a carreira de professora.
Claro que ainda tem o estágio 3 e 4. Eu já sei que ela atua como docente, né, como professora na rede particular. Então essa formação inicial que você está tendo aqui no curso, tenho certeza que você vai ter uma formação continuada e vai fortalecer, né, a prática dela de docente. Então é uma missão bem complexa formar professores e a gente está bem feliz com você, Gabriela, por esse caminhar seu. Inclusive no EMAT ela estava bastante dividida, tinha 3 trabalhos, um meu, outro professor. Outro professor. Foi o de estágio e o TCC. 3 trabalhos no EMAT. Então vai mostrando como vocês se envolvem. Então é isso, parabéns também. Obrigada, parabéns, gratidão. Vou fechar aqui o vídeo.